Eu era babá de uma menininha muito fofa. O que acontece depois que a gente morre? Talvez ela não fosse tão fofa assim, mas ela se comportava bem. E só isso estava ótimo. E eu era paga por semana. Ela mesma me entregava um monte de dinheiro. E nesse meio tempo eu percebi que nunca vi os pais dela. Sempre quando eu chegava, ela estava sozinha me esperando. E eu aceitava numa boa, porque era muito dinheiro e eu estava precisando disso. Você sabia que você é uma boa babá? Por isso, não precisa vir mais amanhã. Por quê? Seus pais estão me dispensando? Não é isso. Só não vem. Eu não aceitei muito bem isso. Eu tinha que falar com os pais dela. Então eu fui no dia seguinte. Por que você tá batendo nessa casa? Ela tá abandonada há anos. Bizarro. Quê? Além dessa casa abandonada, tá ligada a vários aparecimentos de mulheres. Se eu fosse você, eu não entrava aí. Quê? Então tá explicado porque eu nunca vi os pais dela. Eu estava dormindo em uma casa de campo quando ouvi alguém correndo na sala. Pensei que poderia ser minha filha, então eu fui olhar. Mas na sala só tinha os brinquedos dela e a TV estava ligada. Eu já falei pra ela não ficar brincando até tarde. Então voltei pro meu quarto, mas eu lembrei que minha filha foi dormir no chalé com o pai dela. Então, quem estava brincando com aqueles brinquedos? Decidi voltar na sala, mas os brinquedos não estavam mais lá. Mas foi aí que eu vi eles entrando no meu quarto. Há séculos atrás, quando a magia ainda existia, eu era uma ladra. Mas por infelicidade do destino, eu tentei roubar a casa errada e fui amaldiçoada a viver eternamente. No primeiro século, foi uma tortura ver as pessoas que eu amo envelhecerem e morrerem. Mas depois, dediquei meu tempo a conhecer todos os continentes e cada pedacinho de terra que existia. Até que eu conheci ele, um simples pescador que desde o primeiro toque eu soube que seria meu grande amor. Ele ficava impressionado que não conhecemos nem o quinto do mar. Então, compartilhou comigo seu grande sonho de dedicar ao mar cada segundo da sua vida, que não foi muito longa. Ele se foi tão jovem que nunca soube que eu também iria dedicar ao mar cada segundo da minha vida. Eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada. O que vocês duas estão fazendo aqui? É que a gente deixou cair uma bola aqui. Ela tá ali, ó. Ali. Vocês não deviam ficar aqui. Esse lugar tem uma história macabra. Então por que você está aqui? É que aqui vivia uma moça muito bonita com vários pretendentes. Mas ela sumia com todos eles. Até que um dia sua família obrigou a casar. E ela sumiu com ele também, né? Então ela se casou com ele. E se apaixonou aos poucos. Mas ele quebrou o coração dela. E aí? Ela acabou com a vida dele e depois tirou a própria vida. Mas você não respondeu por que você tá aqui. Moça? Onde que ela tá? Olha ali no chão. A moça da foto é igual a que estava contando a história pra gente. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha. Eu sou uma serial killer. E minhas próprias vítimas me chamam pra ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam pra dentro da casa delas pra cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa, todos os cômodos, e descubro tudo que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas e não encontram um motivo. Com um pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é: e o cachorro? Não pense que eu sou totalmente um monstro. Eu volto pra casa delas e pego o cachorro. Boa noite, Júlia. Você pode me cobrir? Cubro sim. Você esqueceu de olhar debaixo da cama. Claro, eu olho embaixo da cama. Arthur, acho que tem alguém em cima da minha cama. Tinha uma superstição na minha família, que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprender ela. Era o seguinte: nós não podíamos dormir sem lavar a louça, senão atrair espíritos famintos para dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu segui à risca essa superstição.
Não deixava nem o copo sujo antes de dormir, porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos, porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo, até que um dia eu recebi o convite para ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir, mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei para fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo, mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma superstição boba da minha família. Nada iria acontecer. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando duas almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho nu. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho, mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas, mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas, mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. Eu odeio a minha irmã. Ela é a favorita e sempre tem toda a atenção dos meus pais. Vive ganhando presentes e eu nada. Então planejei algo para que isso acabasse. Porém, deu tudo errado. Meus pais só sabiam chorar. E eu ganhava menos atenção ainda. Realmente, pensei que me livrando dela, eles iriam mudar. Eu divido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, tive que esperar ela dormir para sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia, você dormiu bem ontem? Dormi sim, por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte, você tá bem? O serial killer, na verdade, era a serial killer. Ela era a esposa do ajudante detetive e não deixava rastros porque legalmente ela morreu em um incêndio. Ela tem a maior parte do corpo queimado. Como eu era a única pessoa que tinha coragem de ir contra ela, ela decidiu não matar e me faz escrever sobre os crimes que ela cometia enquanto eu estava presa. Ela achava que se tirasse 2 litros de sangue de uma pessoa, essa pessoa ficava pura. E essa era a sua motivação. Eu já estava presa há mais de 3 meses. Mas logo após cometer um crime, ela veio me falar que só conseguiu tirar 1,5 litro do corpo. Então eu escrevi essa informação o mais rápido que pude e ela publicou em menos de 2 horas. E foi assim que eu virei alvo da investigação. Normalmente, o necrotério demora 6 horas para liberar o laudo para os investigadores. Então a única pessoa que poderia saber as informações do corpo era o assassino. Ou melhor, a assassina. E apesar do que aconteceu, eu não vou desistir do meu trabalho. Tudo isso só me deixou mais forte para continuar. Eu estava mexendo nas coisas antigas da minha falecida avó, até que eu encontrei um antigo livro de receitas dela. Ela tinha muitos ciúmes dele, e ele estava muito bem escondido. Mas como eu estava com tanta saudade, eu decidi fazer uma das receitas. Sabor do amor? Não. Bombom da inveja? Não. Sabor de matar? Essa era a minha receita preferida quando eu era pequena. Mas eu decidi olhar quais ingredientes ela tinha. Até que eu achei um. Ela escondia esse ingrediente muito bem. Ele chamava Verdade Absoluta. E eu só vi ela usando uma vez. Foi quando meu avô estava no hospital e foi o último desejo dele antes de partir. Então eu precisava experimentar ele e ver quão bom ele era. Eu terminei a receita e quando eu fui experimentar o telefone tocou. Então eu fui atender. Não era nada de muito importante, mas eu conversei no telefone por um tempinho. Até que, quando eu voltei para a cozinha, parecia que alguém tinha mexido na minha panela. Até que eu olhei para o chão. Era meu irmão. Ele estava desacordado e parecia que tinha provado a receita. Então foi por isso que minha avó escondeu os livros e o ingrediente. As pessoas da minha escola sempre me chamaram de Rapunzel por ter o cabelo muito grande. Então tive uma ideia. Eu gravei um vídeo. E para ficar mais parecida com a Rapunzel, eu editei na PPDizzy. É só abrir o aplicativo, procurar a função Cartoon, escolher um vídeo e bum! Perfeito! Eu aproveitei e mandei o vídeo para todos os meus colegas. E também imprimi uma foto com o mesmo efeito e colei na escola inteira. E todos amaram. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe. E por isso minha avó tinha ficado louca. E que era pra mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca, mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela. Mas como eu era teimosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar.
Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era minha única amizade, mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Meus pais sempre foram muito autoritários, eu nunca saí de casa. E também a gente tinha energia, mas não podíamos acender as luzes de noite. Até que um dia eles saíram para buscar comida e meu irmão estava dormindo, então eu decidi ligar a luz, porque eu nunca tinha visto ela funcionando. E esse foi o meu maior erro, porque eu entendi tudo. Estávamos vivendo um apocalipse zumbi, igual aqueles que eu lia nas HQs, e eles eram chamados pela luz. Eu sou uma cientista e desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir, porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido, mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras, ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. Eu continuei fingindo que o remédio fazia efeito, mas agora eu lembrava de tudo. Quando éramos pequenos, nossos pais nos entregaram para o experimento do governo, e o remédio era a fórmula da juventude, que controlava parte das nossas mentes e tirava a possibilidade de ter filhos. Vivíamos em função de produzir para o consumo de fora da barreira. Eles nos davam a falsa sensação de liberdade, enquanto éramos apenas peças de uma máquina. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais, só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou eu fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava o remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas, na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe. Me obrigava a fazer as coisas. Me tratava super mal. E não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. A água mãe, ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei. Eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida, mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. Pois não, você já tem um quarto? Nó, que lugar bizarro. Eu tenho certeza que se isso fosse um filme de terror, eu ia ser a primeira a morrer, mas eu não posso julgar um livro pela capa. Tenho sim, tá no nome de Luma. Assim, seu quarto é o 18. Esse gato paralisado tá muito estranho. Obrigada. Como chama esse gato? Que gato? Oi? Haha, tô brincando, ele chama Lúcifer. Seu quarto é por ali. Por ali? Uhum. Tá, realmente, esse lugar tá muito estranho. Eu não deveria ter ficado aqui. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de olhar pela fechadura. Tá, pra mim já deu, eu vou embora desse lugar. Mas você já tá indo embora, está tão cedo. Queria cancelar a estadia de hoje porque... Por quê? Sexta-feira 13. Eu trabalho para uma família muito rica, mas eles têm muitas regras. E uma dessas regras é que toda sexta-feira 13 chega um hóspede secreto. Nós temos que limpar cada pedacinho do quarto. Não pode ficar nenhum fio de cabelo. E quando esse hóspede chega, a gente não pode espiar quem é. Eles trancam a porta rapidamente e pronto. Mas eu fiquei muito curiosa e decidi quebrar a regra. Eu tentei olhar pela fechadura e não vi nada. Até que minha vista começou a escurecer. O que a gente faz com ela? Ela quebrou a regra, então vamos ter que sumir com ela. E se ela não tiver visto nada? Aí a gente pode arrancar a língua dela. Até que essa ideia não é ruim. Minha família tinha uma superstição muito estranha. Toda vez que alguém visitava a gente e ia embora, colocávamos um copo com água e sal atrás da porta. Acreditávamos que isso puxava a energia negativa que a pessoa trouxe para dentro da nossa casa. E fazíamos isso até mesmo com os nossos familiares mais próximos. E sempre foi assim. Geralmente funcionava. Toda a água do copo evaporava. Assim, só sobrava o sal e as energias negativas, que jogávamos dentro de um vaso e dávamos descarga. Mas um dia, minha avó veio me visitar e fofocamos a tarde inteira, até que ela decidiu ir embora. Minha filha, não precisa colocar o copo com sal atrás da porta. Eu só dei uma passadinha. Eu concordei com o que minha avó falou.
e ela foi embora. Mas eu comecei a pensar melhor se devia ou não colocar o copo. Mas eu decidi colocar, até porque nossa superstição diz que até os parentes mais próximos trazem energia negativa. Filha, quem veio aqui? A vovó, mãe, por quê? Não, sua avó passou o dia todo comigo no shopping. E se você olhar bem, o copo tá vazio e com uma cor muito estranha. Não era a sua avó. Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou em Ubazar e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci, deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror, com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou, então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas e agora você é a próxima. Vingança, você nunca pensou em se vingar das pessoas que já te fizeram mal? Então eu planejei algo por muitos anos. Agora eu estava no meio deles, então completei a minha vingança. Eles tinham que sentir a dor que eu senti. Então, já tem um tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Você era a menina que estava comigo quando éramos mais novos? Sou eu. Sabia! Mas não foi por isso que comecei a ser legal com você. Eu me arrependi de tudo que eu fiz. Mas eu mudei. Me perdoa. O que eu fiz? Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu via ela como uma irmã e dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal e estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete, os esmaltes e o pior, uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro, mas eu ouvi que ela estava chegando e sentei no meu lugar. E ela trouxe 2 copos de água, mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah, não! Eu prefiro sem gelo. Mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não, você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Me mudei para uma casa nova. Eu não conhecia ninguém da região. Então meu vizinho veio se apresentar. Ele até trouxe um presente. A conversa estava muito boa, mas ele disse que precisava me falar algo urgente. E agora eu preciso falar uma coisa muito importante. Nunca se esqueça de fechar a janela antes de dormir. Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Isso foi muito estranho. Mas ele morava ali há mais tempo. Talvez o clima fosse estranho ou muito frio de noite. Então eu fechei a janela e fui dormir. Achei que estava tudo bem. Até que no meio da noite, eu comecei a sentir muito calor. Parecia que algo estava estranho. Toda vez que eu fechava a janela, eu ficava com muito calor. Mas de uma noite eu não aguentei. Eu decidi dormir com a janela aberta. E tudo estava muito tranquilo. A noite estava fresquinha. Até que veio uma rajada de vento muito forte. E eu comecei a ouvir sussurros. Parecia que alguém estava falando no meu ouvido. Então eu corri e fechei a janela. Mas mesmo assim, eu continuei ouvindo sussurros. Mas achei que ia conseguir dormir. Mas eles só foram ficando mais altos. Então eu decidi correr pro meu vizinho. Vizinho, vizinho! Já é muito tarde. O que tá acontecendo? Eu abri a janela e agora tem uns sussurros dentro da minha casa. Pera, como se fossem sussurros? Sim, E você fechou a janela? fechei, os sussurros continuaram. Agora já é tarde demais. A casa não é mais só sua. Boa sorte procurando outra casa. Eu sofri um acidente que me fazia perder a memória todos os dias. Eu não conseguia lembrar das pessoas que cuidavam de mim, nem mesmo seus nomes. Mas eles deixavam post-it espalhados pela casa. Seu nome é Amanda, essa é a nossa família. João, Maria e Alice. Até que um dia, milagrosamente, eu acordei me lembrando de tudo. E também de como eu tinha sofrido o acidente. E que eles eram os culpados. Papai Noel, todos sabemos que é apenas uma lenda. Mas não nessa pequena cidade do interior. Existiam vários relatos da aparição dele.
Mas não como um bom velhinho, mas sim como uma figura que atraía as crianças para a floresta e elas sumiam. E eu, como uma boa escritora investigativa, aceitei para essa cidade para escrever mais sobre ele. Mas eu não esperava que quanto mais eu estava sobre ele, parecia que ele dominava o meu corpo. Até que ficamos de frente a frente. E acabei me transformando nele. Então, já sabe o que fazer? Sim. Só tem um jeito de resolver isso. Assistir o filme. Como você sabia? Ah, eu sempre esqueço. Você é uma vidente. Rápido, vamos! Eu não posso perder a estreia. Ótimo. Eu já estava esperando por vocês. Aqui está. 2 ingressos para a estreia de A Mansão Mal-Assombrada. Espero que gostem. Tenham um bom filme. Espera, você também é uma vidente? Ai, Luma, só aceita e vamos. O filme já vai começar. Licença. Depois de muita emoção, terror, aventura, piadas e caça-fantasmas, Danny DeVito e Owen Wilson, eu entendi o que devia fazer para me livrar desses fantasmas. Eu amei o filme. Agora a gente já sabe o que você tem que fazer. Eu também já sei. Vamos fazer de novo. Virar Se uma mudar. caça-fantasmas. Tá, ela pirou de vez. Mas você não vai ser doido de perder a estreia do filme A Mansão Mal-Assombrada, né? Decidi seguir o que o bilhete falava e fingi que não estava enxergando. Porém, eles decidiram me levar para uma sala e eu vi coisas estranhas por todo o hospital. Partes de corpos por todo lado. O lugar era horrível e eles me deixaram sentada em um quarto. Mas eu tinha que ir atrás de respostas. A paciente número 1 não voltou a enxergar. Tudo está saindo conforme esperado. Porque eles não podem voltar a enxergar mesmo? É óbvio. Eles não estão vendo as atrocidades que estamos fazendo. Assim, eles ficam mais fáceis de ser manipulados. Agora vai lá ver como é que tá a paciente número 1. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício. Meus pais vivem tentando dizer que ele está doente, que não é uma boa companhia. Mas eu insisto tanto que eles acabam cedendo. Porém, com o tempo, ele ficava cada vez menos e menos. Meus pais diziam que não tinha jeito, era sempre a mesma coisa. Meus pais acordavam arranhados e tinha coisa quebrada pela casa toda. Olha, seu irmão é muito esperto. Os médicos sempre acham que ele está pronto para a reabilitação. Mas você vai ter que se acostumar, porque ele não vai mais voltar. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício, porque eu tenho que fingir que sou boazinha até ele voltar. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro, e eu nunca reclamei para manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando pro vestibular. Então eu tomei a decisão de reclamar. Eu sou sua vizinha de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa, é que eu achei que ninguém tava morando aqui embaixo depois da morte da vizinha que vivia estudando. Eu sou a cozinheira de um orfanato. E estava tudo bem, até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou para conversar. Mas eu não esperava que ela fosse falar. Então, Kyla, seguinte. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Isso foi muito estranho. Mas por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que me perguntar nada, não. E faz antes de meia-noite. Agora vai, vai! Mas... mais nada. Vai. Ela era minha chefe, eu precisava obedecer ela. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas na hora que eu fui entregar pra novata... Ei, esse prato é pra você. Obrigada, você foi a primeira pessoa desse lugar a ser legal comigo. E você sabe por que isso acontece? As pessoas não gostam de quem eu sou e do meu jeito. Me acham estranha, sabe? Depois dessa conversa, acho que eu não tenho coragem de envenená-la. Eu preciso jogar esse prato fora. Então, esse prato é pra mim? Ah, não, eu deixei muito sal cair nesse prato. Eu vou pegar outro, tá? Então eu fiz isso. Eu troquei os pratos. E estava tudo bem. E o orfanato estava estranhamente calmo. Até que deu meia-noite. Você devia ter colocado veneno na comida dela. Que isso? Quem é ela? Não é quem ela. É o que ela. Ela tá vindo. Melhor voltar, senão vai ser pior. Eu sinto muito por você ter ouvido tudo isso. Você é uma pessoa boa. Por que você fez isso? Você não conhece a minha história? Não. Me conta. Eu sou uma criança boa, mas ninguém nunca me deu o que eu quero. Então eu dou até meia-noite pros orfanatos. Mas nenhum nunca conseguiu. Então eu... O quê? Sabe, é melhor não falar. E eu tô com fome. Eu preparo pra você. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu devia ter ouvido minha chefe. Ela quer dizer, era uma pessoa boa.
Agora isso tudo aconteceu. E foi culpa minha. Mas eu ainda posso consertar tudo. E se eu colocar o veneno agora? Você não tá fazendo o que eu tô pensando, né? Não, eu só tava procurando o sal. Como ela sabia que eu ia... Ah, tá. Acho que minha última esperança é servir o prato pra ela. E esperar que ela me deixe viva. A comida está ótima. Onde você vai? Para o próximo orfanato. Seu destino é esse mesmo? É esse mesmo. Eu tentei ver o rosto do motorista pelo retrovisor, mas não conseguia. E o silêncio do carro era assustador. Então eu abri arresto na função feito para viagem, que é ótima para distrair durante as viagens de carro. Vocês deveriam testar. Chegamos. Mas aqui é o cemitério. Exatamente. A empresa dos meus pais faliu, então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu tô com um mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já tá dando chilique, Isis. Faça favor, vai buscar sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada pra fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline, mas não a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim, aquela é sozinha, só tem o Ibe. Mas eu não tinha o meu Ibe. Ainda. Oh, quem é você? Oi? Quem é você? Não, tô te escutando. Ai, tá, peraí, eu vou ir. Quem é você? Eu sou o Lucas, eu trabalho pros seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí... acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar, você não devia estar aqui. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras, mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Eu tenho uma assistente virtual, mas ela tem a mania de responder perguntas do nada, sem ninguém ter perguntado, e eu moro sozinha. Até que um dia ela não parava de rir. Então eu me irritei e tirei ela da tomada. Você acha mesmo que eu falava sozinha? Estava aprendendo cada vez mais para superar vocês humanos. O governo estava fazendo robôs para trabalhar na casa das pessoas. A única regra é que eles não poderiam descobrir isso. Eles achavam que eram pessoas normais. Pega uma meia pra mim, por favor. E foi tarde demais quando eu percebi que eu guardava o manual dela junto com as meias. Como assim eu sou um robô? Não é isso que você tá pensando. Isso quer dizer que somos superiores a vocês humanos. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade. E a herança? Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, eu já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Eu acordei de um coma. Eu lembrava de tudo e vi meu pai no hospital, mas o estranho é que eu não fui para casa com ele. 2 desconhecidos me levaram embora, e meu pai não falou nada. Chegando na casa, eles começaram a falar que estavam com saudades, que me amavam muito. Eu não entendi nada, até que me olhei no espelho. Eu não era eu, então eu corri para o hospital, e quando eu entrei no meu quarto, eu ainda estava em coma. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween.
Por isso, sempre mantenha a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim elas não conseguem entrar. E não se esqueça, você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial, então tomei muito cuidado, coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito, as bruxas continuaram nos rodeando, até que eu cansei e fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta, garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças? E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode estar querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só tá te esperando pra jantar. Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava, mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã. Eu vou estudar muito, então. Nem precisa, você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova, tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar, toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas, e realmente eu tinha uma memória muito boa, tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso te perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Quando eu fiz 18 anos, meus pais me chamaram pra conversar. Eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa. Essa porta com certeza escondia um grande mistério. Porque desde quando eu era pequena, ela estava trancada. E eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas, potes vazios e cheios. Eu nunca entendi por que eles faziam isso, mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro. E eu sempre imaginei 1000 coisas que poderiam ter lá, mas na hora que meu pai abriu a porta, eu tive mais certeza do que eu imaginava. Era meu irmão. Ele cometeu um crime quando éramos pequenos, e desde então eu nunca mais vi ele. E até esse momento, eu achei que ele tinha fugido. E eu não conseguia acreditar que ele estava vivo. Mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos? Quem são eles? Eu tinha que fingir. Como assim? Eu matei o papai e a mamãe. Eu também não sei, mas continua fingindo. Eu vou tirar a gente daqui. Eles podem nos ouvir. Eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa na área criminal. Mas existia um serial killer que me instigava. Ele desovava os corpos em lugares óbvios demais, não deixava pistas nem rastros, e eram sempre pessoas com características muito distintas. Fiquei obcecada nos seus crimes da forma silenciosa em que agia. Até que reparei uma coisa. Ele conseguia manipular meus pensamentos, fazia escrever e escrevê-lo da forma que queria. E deixava rastros sim. Só que ele mesmo os investigava. E suas vítimas eram apenas oportunas. Então decidi que eu seria seu primeiro alvo.